2003 começou o tempo das trevas. Pois em 2003, a Igreja Adventista se assentou na cadeira da ONU. Ela é a única igreja do mundo que tem poder na ONU para controlar o mundo inteiro. Este poder a Igreja Adventista recebeu da besta, isto é, recebeu da Igreja Católica no Concílio do Vaticano II. Quando 2 pastores adventistas deu 2 moedas de ouro para a besta, o qual é o líder da Igreja Católica. E então a Igreja Católica deu o poder para a Igreja Adventista através do Departamento de Liberdade Religiosa. E foi através deste Departamento de Liberdade Religiosa que a Igreja Adventista está na ONU desde 2003. Ela é a segunda católica, dominada pelos jesuítas, diabólicos da Igreja Católica do Vaticano. Os jesuítas são feiticeiros os mais perigosos do mundo, e são eles que estão dirigindo o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no mundo inteiro. Essas leis de liberdade religiosa, tirou a verdadeira liberdade religiosa. Fizeram várias leis no poder civil em todos os países do mundo. E o resultado de todas essas leis? O evangelho puro e direto como Jesus Cristo pregava, agora é crime até de racismo, por causa destas leis falsas de liberdade religiosa. Essas leis que a Igreja Adventista fez no poder civil, de liberdade religiosa, levaram os demônios a entrar dentro das igrejas. Como também fizeram os demônios a fazer a primeira caminhada para Exu, o diabo. Fique sabendo de uma vez por toda. Sabem quem está por trás desta primeira caminhada para Exu? É o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que está incentivando os demônios a ficar soltos pelas ruas do Brasil e do mundo inteiro. E é também a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, que condena e multa e prende as pessoas que pregam o evangelho puro desmascarando os demônios. Todas as leis de liberdade religiosa, em todos os países do mundo, foi a Igreja Adventista que colocou no poder civil. Ou direta, ou indireta, mas vem, todas dela, pois ela que domina na ONU. E o mundo faz a vontade da ONU. Agora veja a primeira caminhada para Exu, o diabo. Mais um avanço da falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está comprometida a promover. Alô, comunidade macumbeira, a grande marcha para Exu, aqui na Paulista. Adeptos de religiões de matriz africana reuniram-se em Manaus nesse dia 30 de setembro para ressignificar o culto ao orixá da comunicação, na primeira marcha para Exu. O evento foi realizado na Praça da Polícia e percorreu as ruas do Centro Histórico de Manaus até a Praça do Congresso. Exu não é Satanás foi o tema da celebração, que teve como objetivo a desmistificação da demonização do orixá. Exu é uma divindade, é uma das primeiras divindades do panteão, tanto Jeje quanto Nagô e Banto. Dentro da concepção, o Jeje, ele é o primeiro filho do Criador. E no Nagô também tem essa situação. É ele que é o comunicador, é que é dinâmico e que erroneamente foi sincretizado com Satanás. E aí nós estamos nesse trabalho de desmistificar. Participando da manifestação religiosa, Mãe Neura de Oiá é reconhecida como uma das primeiras mães de santo que tornou público o culto a Exu em Manaus, ainda em 1982. A sociedade, enfim, ela não diminuiu nada, ela continua pensando. Até por causa de outras forças das outras religiões que tem esse lado de dizer que Exu é o diabo. E não é. Ele é uma energia do cosmos que traz a energia pra gente. Se a gente usa ele para o bem, ele fará o bem. Se você pede o mal, ele vai fazer o mal. Mas ele é do bem. Ele é que faz os caminhos. Ele que traz a força, traz a energia para nós na Terra. Nós sem ele não somos nada. Porque Deus deixou essa força, que as energias dos orixás são energia de Deus. A demonização de religiões de matriz africana reflete nos números da intolerância religiosa no Brasil,
que aumentou 106% no ano passado. Em 2022, foram 1.200 casos e em 2021, 583. A gente precisa desmistificar essa questão de Exu como diabo, porque ela serve como um instrumento para que a gente seja atacado, né, diariamente por ter uma religião que ela foi demonizada durante o processo de colonização do nosso país. Né? Então, assim, pessoas de axé, elas não, apesar de a nossa Constituição garantir a liberdade religiosa, mas isso é uma garantia que fica apenas no papel. No dia a dia, nossas casas são vandalizadas, os nossos corpos são vandalizados também, né? São atacados. A Marcha para Exu em Manaus segue eventos já realizados em outras cidades que possuem tradição e respeito com as religiões de matriz africana, como Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Liberdade religiosa não tem nada a ver com religião. Pronto, falei. Então eu quero falar para vocês esta manhã, nos próximos 20 minutos que me restam, sobre como é a estrutura e o funcionamento da liberdade religiosa na atualidade, na Igreja Adventista. Só que na igreja local, essas ações são muito desconhecidas e acanhadas, e estão começando a ter um ressurgimento agora. E eu vou explicar isso para vocês. Então, esse departamento existe em todos os níveis da igreja, na Conferência Geral, na Divisão Sul-Americana, nas uniões, na União Central Brasileira e nas associações. E nas igrejas locais. Se vocês abrirem aí o manual da igreja, na igreja local, o departamento é chamado de Relações Públicas e Liberdade Religiosa. E na associação e nos outros níveis é chamado de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E durante a semana nós vamos ter um fórum. No fórum nós vamos ter pessoas de outras religiões, cristãs e não cristãs. E eu pergunto, a liberdade religiosa é só para nós ou é para todos? Mesmo aquela religião que tem o oposto da nossa crença? Mesmo para aquela. Quando nós nos unimos para defender a liberdade religiosa, nós estamos nos unindo para defender o direito de todos. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O aviso da queda de Babilônia começou. Todas as igrejas do Brasil e do mundo se tornaram morada de demônios pelo Departamento de Liberdade Religiosa que elas estão promovendo. Unir as igrejas evangélicas com os demônios, com a Umbanda, Candomblé e com todas as religiões pagãs juntas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Por causa dessa falsa liberdade religiosa, os mercadores da terra estão se enriquecendo por causa da multa que eles aplicam, dizendo que as pessoas estão com intolerância religiosa. Estado e igreja estão juntos, promovendo essa perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Agora não pode mais pregar o pecado pelo nome,
porque é crime atrás de racismo através dessa falsa liberdade religiosa.